Olá, amada minha, tudo bem? Eu sou Cris Martinkovics, eu sou acupunturista e tenho especialização em fertilização e mulheres. E hoje eu vim aqui para falar de um assunto que aumentam as chances de você engravidar se você consegue entender e gerenciar. Nós vamos hoje falar sobre como o intestino pode te ajudar ou prejudicar no processo de gravidez quando a gente fala nisso. Você já parou para observar qual é a textura, qual é a forma, qual é o horário do teu intestino? Quando a gente fala dessas eminências todas de informação, muita gente não consegue responder. Você consegue ir ao banheiro e depois que você faz cocô, você sente aquela sensação de plenitude, aquele esvaziamento. O chinês ele tem uma teoria muito bacana, que ele diz que você primeiro precisa esvaziar para depois encher. E para o intestino é a mesma coisa. Se a gente for colocar o círculo circadiano da medicina chinesa, que são onde os horários e as coisas têm relações, o intestino, ele é o cara que funciona entre 6 e 8 da manhã. Esse é o horário do esvaziamento. Então você imagina aqui, você começa com um horário de dormir. Você vai dormir até às 11 horas da noite já na cama. O triplo reaquecedor, que é isso daqui. Vou pegar esse cara para me ajudar no dia de hoje. O triplo reaquecedor, ele vem superior, médio e inferior. Esse é o realinhamento que a gente faz quando a gente está falando de dormir no horário. E dormir significa 10 horas mais ou menos estar na cama e 11 horas você estar realmente num sono profundo. Tem uma live específica somente sobre o sono. Procura no feed que você vai encontrar. Quando a gente está falando, então, do processo de intestino, ele funciona entre 6 às 8 da manhã. O intestino, ele vai liberar esse conteúdo todo que foi formado, que não é mais útil para você, que só vai prejudicar você a absorver mais ainda os nutrientes quando a gente está falando de liberação. Então, depois disso, é hora sim do estômago. E o horário do estômago é às 8 horas da manhã. É o horário melhor, onde você tem que tomar um belo de um café da manhã. Você vai então primeiro esvaziar para depois encher. Essa é a teoria chinesa quando a gente está falando de importância do esvaziar para depois encher. E quando a gente está falando nisso, me vem muito à mente a questão da mente. Quando a gente tem uma mente que pensa o tempo inteiro, que não para nunca, a gente nunca consegue esvaziar essa cabeça. O intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Quando o intestino vai bem, o pensamento vai bem. Muitas pacientes que eu tenho, elas acabam tendo um problema de constipação intestinal devido a estresse. E elas nunca tinham visto essa relação do quando eu queimo, quando eu me estresso, o meu intestino trava. E essa relação, ela é verdadeira. E você tem que prestar muita atenção nisso quando a gente está falando do processo de equilíbrio natural. Então, quando a gente tem o intestino em eminência, como a gente vai falar hoje, ele tem algumas representações. Então, por exemplo, um cocô com muco. Sabe aquele cocô que tem realmente um catarrinho junto? Ele já indica que tem um aumento de mucosidade no teu intestino, que pode ser causado por um desequilíbrio de baço e pâncreas. Isso pode acontecer pela tua alimentação, pelo teu estresse, pelas formas que você faz e conduz os seus hábitos de vida. E isso a gente nunca tinha parado para organizar na nossa mente como isso vai funcionar, não é mesmo? Dificilmente a gente para olhar coisas que deveriam ser do dia a dia nosso. Quando a gente está falando, então, do cocô, o que isso tem a ver com o processo de engravidar? O que o meu intestino tem a ver com o meu processo de engravidar? Tudo. Se você parar para pensar que a sua alimentação, ela começou na sua boca e terminou no seu ânus, ela tem um processo. Então, o que você coloca na sua boca, o qual nutritivo, o qual teor quente, frio, picante, salgado, ácido, são os sabores da medicina chinesa que são essenciais que você tenha nas refeições. Quando você coloca isso na boca e começa a digestão, depois desce,
vem para o teu estômago, o teu baço, o teu fígado entra em funcionamento e logo na sequência o intestino entra. O intestino ele é responsável pela absorção desses nutrientes. Você concorda comigo que quando eu tenho nutrientes que não conseguem ser absorvidos, e por exemplo, o glúten, ele é um agente que não tem como não ser, é uma velação. É como se ele formasse um véu no teu intestino, fazendo com que ele inflame. Quando a gente está falando da nutrição, o teu intestino ele tem que estar super permeável. Ele tem que ter as coisas que chegam, os nutrientes que entram de acordo com o que você colocou e o que você precisa. Se você só colocou química, o teu corpo não sabe o que fazer com isso. Então, os nutrientes, os orgânicos principalmente, são aqueles que teu corpo reconhece como comida. Tudo que não for disso, teu estômago, teu intestino, teu baço, teu fígado não sabem o que fazer com isso, que causam as intoxicações. Então, o processo de gravidez e o intestino, ele está diretamente ligado, uma vez que o intestino é o lugar onde você vai fazer a absorção dos alimentos, dos nutrientes, das moléculas, dos aminoácidos, de tudo que você consumiu. Uma dieta rica em proteína é sempre muito bem-vindo, que ele é o tijolinho que vai formar, então, os seus aminoácidos. A regularidade, o formato, a textura, tudo isso influencia no processo de regulamento, de equilíbrio, de regulagem da energia do seu corpo. Então é importante que você preste atenção nesses itens quando a gente está falando do processo de gravidez, tá bom? Existem pacientes que chegam aqui dizendo assim, nossa, Cris, eu tô com uma constipação muito grande, meu intestino não funciona de jeito nenhum. E quando a gente vai ver as condições dos hormônios dela, estão desregulados. Por exemplo, quando eu tenho alta progesterona, eu posso ter então uma secura intestinal, porque a progesterona ela é quente, então ela vai fazer com que você fique mais quente ainda. Quando a gente tem o estresse, o excesso de calor, são os agentes emocionais que acabam fazendo com que numa semana que você está mais irritadiça, que você está mais realmente raivosa, o teu intestino reaja dessa forma, porque ele não consegue ter a maleabilidade, não consegue formar o fluxo, né, o bolo fecal para que chegue. Então esse movimento que é chamado peristaltismo, que é quando você começa a fazer os movimentos de encaminhamento do bolo fecal para encontrar o ânus e aí sim você evacuar, ele acontece um desaceleramento, como se teu metabolismo tivesse mais lento. E isso prejudica todo o equilíbrio do nosso corpo, porque o intestino, ele precisa ser esvaziado todos os dias. Comeu, vai ao banheiro. Essa é a normalidade, você não tem que armazenar nada no teu intestino. Ele só vai estar ali produzindo mais gases, produzindo cólicas, e ele não tem função nenhuma disso acontecer. Então preste bastante atenção no que a gente vai falar, e no final eu vou dar algumas dicas e alguns alimentos que vão ajudar você quando a gente está falando de intestino. Então, o intestino inflamado que eu tô falando, que é aquele intestino que não consegue funcionar todos os dias, que não consegue ter uma absorção limpa, eu comparo sempre a um liquidificador. Então você imagina, quando você bate abacaxi com água no liquidificador, você pode só passar uma água no liquidificador e ele vai estar limpo. Quando você bate leite com banana no liquidificador, você precisa de detergente, você precisa de esponja, você vai precisar lavar muito bem, lavado esse liquidificador. O seu corpo funciona da mesma forma. É por isso que eu tiro o leite e a banana, por exemplo. São alimentos frios e com mucosidade. Eles prejudicam o meu intestino. Então, não consuma nem leite e nem banana se você estiver no processo de engravidar. Você precisa limpar o seu organismo, como se ele fosse precisar somente de água para isso fluir. E não é o caso desses alimentos que eu tô falando que são frios e geram uma mucosidade no seu corpo. No processo de FIV, Cris, o que o intestino tem a ver com a relação da FIV? Então você imagina aqui, se eu tenho um lugar que está inflamado e ele fica super próximo ao meu útero, o meu corpo está inflamado. Então se o teu intestino está inflamado, o seu corpo está inflamado. Um corpo inflamado, ele tem alteração hormonal, inclusive.
Então, o seu corpo pode sofrer alterações hormonais e os hormônios podem fazer alteração no seu corpo. Independente da ordem, o que está instalado é um desequilíbrio. Quando a gente tem aumento da progesterona, a insulina, estrógeno, são todos elementos que precisam estar em alta regulação quando a gente está falando do processo de FIV. É por isso que são inseridos quantidades de estrógeno na primeira fase, que é a fase folicular, e na fase lútea é incluído progesterona. Esses hormônios são incluídos quimicamente, artificialmente no seu corpo quando a gente está falando de processo de fertilização. O intestino processar tudo isso e fazer com que ocorra a desintoxicação, a limpeza desse teu corpo é importante quando a gente está falando no processo de FIV. As bactérias todas que estão presentes no nosso organismo são milhares e elas podem se proliferar para mais ou para menos. Existe um equilíbrio da sua flora intestinal. Tem um estudo que diz que somente 10% do corpo somos nós, os outros 90% são compostos por os micro-organismos que estão no nosso corpo, que é um número absurdo, se você imaginar que você é um mundo para essas bactérias todas. Quando você coloca, por exemplo, a carne vermelha, tem uma bactéria que adora a carne vermelha, então ela vai se multiplicar muito e ela entra em desequilíbrio da tua flora intestinal quando você come carne vermelha todos os dias. A recomendação é que você coma então pelo menos 2 vezes por semana somente a carne vermelha. Nos outros dias as carnes brancas, os peixes, outros tipos de proteína que vão fazer com que seu corpo seja mais limpo e esse equilíbrio das bactérias, quando você não alimenta elas, elas morrem de fome. Essa é a lógica de quando a gente está falando do nosso corpo. Como então eu devo equilibrar essas bactérias? Essas bactérias, elas existem no seu organismo e elas são benéficas. Elas só vão estar em desequilíbrio quando você tem o excesso da comida, o excesso daquele nutriente. Então, por exemplo, quando a gente está falando na carne vermelha, no glúten, nas frituras, nas gorduras, nas questões todas dos alimentos crus e frios, tudo isso faz com que teu intestino entre em desequilíbrio. Por quê? Esses alimentos vão fazer com que fique mais mucosidade, a umidade se instale no seu intestino. Então, umidade mais calor, ele é a infecção intestinal. Ele é aquela parede que não consegue absorver os nutrientes, porque ela está inflamada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desinflamar o seu corpo, para que isso a gente consiga, então, limpar o seu organismo, preparar, então, para essa gravidez que vai chegar. Como então eu devo equilibrar? Devo limitar o consumo de carne vermelha, eu devo cortar realmente todo o glúten, leite, se você tiver algum problema com o leite, no caso da mucosidade, por exemplo, e todos os derivados, os crus e os frios, então o sushi, a banana em alguns casos. Tudo tem um estudo que a gente pode fazer muito detalhadamente para saber qual é o seu desequilíbrio e como a medicina chinesa trata isso. Tá bom, e o que eu devo incluir então no meu alimento, na minha alimentação, Cris? Você inclui os alimentos coloridos, os probióticos, o kefir, ele é um ótimo aliado quando a gente está falando da flora intestinal, porque ele é um probiótico vivo, ele é um alimento vivo que você consome e ele vai auxiliar a sua flora intestinal a fazer essa limpeza. Quanto mais colorido e mais orgânico a sua alimentação for, mais o seu intestino vai te agradecer. Significa que os macronutrientes, os micronutrientes estão em abundância num prato colorido. Quando a gente está falando do processo de engravidar, é essencial que você tenha cor na vida, inclusive no seu prato. O intestino e os hormônios. Então, muitas vezes, as mulheres que estão num processo de FIV me reclamam da constipação. A constipação, ela é resultado da tua alteração intestinal. O aumento de progesterona vai aumentando a sua motilidade diminuída do teu intestino. Então, quando a gente está falando do intestino e da gestação, é um dos pontos que as mulheres mais reclamam para mim quando a gente está analisando. Então, alguns movimentos de respiração, alterar a sua alimentação, porque a progesterona que aumentou, ela faz com que você tenha então a constipação.
quanto maior a sua idade gestacional, maior a constipação que você vai ter, porque ele vai comprimir o teu intestino, ele não tem então área pronta para circular. Ele vai tendo um peristaltismo mais fraco do que ele tinha antigamente, enquanto você não estava com a indução, com os hormônios todos aumentados pelo motivo da fertilização in vitro ou da gestação. O que a medicina chinesa diz sobre os probióticos e os laxantes? Tudo que é artificial, a medicina chinesa vai dizer que o teu corpo não vai entender. Então, óbvio que quando você está num processo de um exame, por exemplo, que você tem que fazer uso de laxantes para fazer a limpeza, ele é necessário. Mas aquela pessoa que só vai ao banheiro quando ela toma o laxante, não é normal. Eu preciso fazer com que esse intestino volte a produzir, volte a ter a saúde, a livre circulação de energia quando a gente está falando do intestino. E aí, dois aliados para isso, o kombucha e o kefir. São dois alimentos que são fermentados, que são vivos, que é de extrema importância quando a gente está falando de regulação energética no intestino. O intestino ele tem uma flora, ele precisa de um alimento específico para que ele faça. Além do mais, a rotina. Como o horário do intestino é entre 6 e 8 da manhã, é importante que nesse horário você tenha tempo, que você já não levante e saia correndo. Eu tenho muitas pacientes e alunas que só vão ao banheiro quando realmente tem aquela dor de barriga. Elas não sabem, não tem um horário fixo para ir ao banheiro. Escutar o seu corpo, de parar e deixar com que isso se esvazie. Coloque isso na sua rotina, entre esse horário, para que você consiga esvaziar a sua mente e o seu intestino, nesse horário de manhã. Quando a gente fala em constipação para a medicina chinesa, existem alguns desequilíbrios. Então, o intestino delgado, o acoplado dele é o coração, e o intestino grosso, o acoplado é o pulmão. Quando a gente está falando de ansiedade, que é do coração, ou de tristeza, que é do pulmão, quando a gente tem um desequilíbrio nesses dois itens, ou coração ou pulmão, a gente vai ter ou no intestino delgado ou no intestino grosso. Por quê? Esses órgãos, eles são acoplados. Um é o yin e o outro é o yang. O desequilíbrio de um impacta o desequilíbrio do outro. Então é importante que você perceba qual é esse desequilíbrio quando a gente está falando de constipação, porque geralmente é por excesso de calor e excesso de secura. Esses dois juntos fazem com que você tenha constipação e que com isso a circulação de energia não acontece, a absorção diminui, seu corpo recebendo menos nutriente, ele encara que ele não está pronto para gerar outro ser, porque ele não consegue nem gerar a energia para ele mesmo. Então uma dica é, fique atenta ao seu intestino se você quer engravidar. E intestino solto? A gente está falando de constipação. Quando a gente está falando do intestino solto, aquele intestino que é líquido, que é mais pastoso, que é mais amarelado, diferente do desequilíbrio da constipação, as fezes soltas, ele é um desequilíbrio de baço. Por quê? O baço, ele é responsável por manter as coisas no lugar. Então você imagina que não é normal que você tenha essa evacuação líquida o tempo todo, ou muitas vezes por dia. Quando você tem isso, é porque você tem o desequilíbrio do elemento baço. Ele não consegue manter as coisas no lugar. Então, o cocô não fica no lugar, a menstruação não fica no lugar, a pálpebra não fica no lugar. Tudo que tende a cair no corpo, a ir para baixo do corpo, é um indício, então, de desequilíbrio do baço. O baço se desequilibra por excesso de pensamento, por excesso de cabeça pensante que não para nunca, ou então o excesso da alimentação baseada em açúcares, que também faz com que o desequilíbrio de baço aconteça. O baço, ele gosta do doce, ele se equilibra com o doce, mas o doce que ele se equilibra é o do frango, é o da abóbora, é o da mandioca, são coisas que estão debaixo da terra. E a gente, como não sabe disso, o que a gente faz? Pega o açúcar. O açúcar é a maneira mais rápida e fácil de você conseguir, então, o seu nível glicêmico a subir e que você volte a ter, então, as questões voltadas para a tua cabeça.
a cabeça que nunca para, a cabeça pensante, ela exige energia. Essa energia chama-se ATP. Quando a gente tem adenosina trifosfato, que é o ATP, ela tende a queimar muito rápido, é como se fosse a gasolina do seu corpo. Então, quando você coloca algo doce, essa produção volta a acontecer e você tem energia para continuar acontecendo. Quando você está muito cansado, você tem que descansar e não tomar cafeína, tomar energéticos ou comer uma barra de chocolate. Respeite o seu corpo. Entre no equilíbrio que você precisa para que esse processo de gravidez seja mais natural. A indicação, então, para equilíbrio de baço e pâncreas. Elimine todos os crus e frios da sua vida e inclua nele as questões de brotos e raízes. O baço, ele é o responsável pelas fezes soltas. Quando você consegue colocar na sua vida uma alimentação que regule, por exemplo, o seu baço, você não precisa de medicamento mais nenhum. Você vai equilibrar e com isso você vai ter uma nutrição de sangue muito mais efetiva, que é uma das funções do baço. O baço se desequilibra com o excesso de pensamento, a cabeça pensante não consigo desligar nunca. Então fica ligada se você precisa se desligar para que você consiga gerar. As recomendações variam de acordo com o ciclo menstrual? A resposta é sim. Quando você está, por exemplo, com constipação, muitas mulheres relatam que quando menstruam dá diarreia, por exemplo. Então, esse é um dos itens que entra no quando eu consigo liberar para baixo, quando eu consigo liberar o sangue, quando eu consigo fazer cocô e eu tenho essa diarreia na menstruação, ela precisa então sim ter o equilíbrio formado. Então, na primeira fase, você precisa consumir alimentos que tenham mais estrógeno, na segunda, mais progesterona. Quando a gente está falando na primeira fase, as cevadas, a soja, a carne branca são muito bem-vindas. Quando a gente está falando na segunda fase, eu preciso colocar um pouco de gengibre para mobilizar isso, um pouco mais de calor. Eu preciso colocar inhame, que é um dos produtores de progesterona no nosso corpo e é muito bem-vindo quando a gente está falando de processo de gravidez. Então sim, a nossa alimentação ela tem a ver com o ciclo menstrual. Respeite e limpe o seu corpo de acordo com a sua visão. Entenda como é que seu corpo quer. Muitas pacientes e alunas relatam que têm vontade de comer frutas vermelhas, por exemplo. E aí quando vem, eu indico uma fruta vermelha. Ela fala, nossa, Cris, eu comprei morango ontem, por exemplo. O meu corpo pediu morango. Então escute mais o seu corpo, vê o que ele está te pedindo. A disposição referente ao humor. Os humores são os líquidos que estão no nosso corpo. Humor é isso. Humoral, né? Os líquidos que estão no seu corpo. Quando você tem fezes parada, você fica enfesado. Já parou para perceber que a palavra enfesado é cheia de fezes? Então, quando você tem muito acúmulo, porque você não vai ao banheiro, você tem constipação, a sua energia não flui e você fica mais sisuda, você fica mais brava. E isso pode prejudicar, inclusive, o sexo. Como alguém pode querer estar perto de você com você sendo enfesada? Então, tome bastante cuidado quando você está falando de alterações de humor, respeitando o seu limite, mas acima de tudo, tentando manter a harmonia, tentando manter a capacidade, a equinanimidade, que é a sua capacidade de manter-se linear independente da situação. Isso vai fazer bem para os seus relacionamentos, para a sua vida, para você. Eu espero que essas informações tenham feito sentido para vocês. Se vocês quiserem saber mais, eu diariamente estou no Instagram, no Facebook e no YouTube com vídeos novos, trazendo sempre informação para que você aumente a cada dia a chance de engravidar. E o papo de hoje foi sobre intestino. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, até mais!